Lucas e Alice são famosos na faculdade por uma única coisa: competirem em absolutamente tudo. Quem chega mais atrasado, quem toma mais café, quem reclama mais do professor e dorme menos. Mas o tema preferido deles é sempre o mesmo. Lucas, é óbvio que eu estudo muito mais que você. Alice, é claro que não. Tu só estuda quando o professor marca a prova, na véspera. Quer apostar? Quero postar. Mas será que Alice e Lucas estudam diferentes quantidades de horas mesmo, ou isso é só uma impressão? Para entender se a diferença entre eles é estatisticamente significativa, ou seja, improvável que tenha acontecido por acaso, os dois resolveram aplicar o teste T-Student. Student é um dos métodos estatísticos mais utilizados para comparar médias entre dois conjuntos de dados e para saber se a diferença entre esses dois conjuntos de dados é estatisticamente significativa. Para esse teste são utilizados dados intervalares, que são dados quantitativos contínuos que podem assumir valores decimais e que são medidos, como o tempo, a altura e o peso, por exemplo. Também são utilizados para esse teste amostras de tamanho pequeno, em que, a partir da determinação do valor de P desse teste, que eu irei explicar posteriormente, podemos saber se a diferença entre esses dois grupos, entre essas duas amostras de tamanho pequeno, foi uma diferença estatisticamente significativa. Ou seja, a partir dessas amostras de tamanho pequeno, poderíamos fazer uma generalização acerca desses dois grupos. O teste de Student é essencialmente importante para o campo da pesquisa por ajudar a responder algumas perguntas acerca da comparação entre os dois grupos. A principal pergunta que podemos estabelecer é se a diferença entre os grupos é uma diferença real ou se ela ocorreu por acaso. A hipótese alternativa é justamente saber se essa diferença foi uma diferença real, e a hipótese nula que estabelecemos é saber se essa diferença ocorreu por acaso. É importante considerarmos que a relevância estatística da diferença entre os dois grupos encontrados é determinado pelo valor de P. Posteriormente, eu irei explicar que o valor de P possui associação direta com o grau de significância. O grau de significância é um valor convencionado pelo próprio pesquisador e, normalmente, na literatura, principalmente da medicina, ele é adotado como um valor de 0,05, um valor de 5%. O que isso indica dizer? Que para valores de P menor do que 5%, nós temos evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, nós temos evidência estatística para indicar que a diferença encontrada entre os grupos é uma diferença real, estatisticamente relevante. É importante considerar que existem três tipos principais de teste T. Um teste T para amostras independentes, um teste T pareado e um teste T para uma amostra. No caso demonstrado pelo vídeo, nós iremos utilizar um teste T para amostras independentes, porque queremos comparar duas médias, no caso, a média de estudos de Lucas e a média de estudos de Alicia, duas amostras independentes, e saber se a diferença encontrada entre essas duas médias é uma diferença estatisticamente relevante. O teste T pareado seria se, por exemplo, Lucas ou Alicia fizessem algum tipo de curso de mentoria e quiséssemos comparar, saber se esse curso teve algum efeito sobre a média de estudos entre desses dois grupos. Ela compara um mesmo grupo, aqui sendo uma tabela com um conjunto de dados do grupo A, ela compara o mesmo grupo, sendo, por exemplo, o grupo A antes do evento ocorrer e o grupo A' após o evento ocorrer. Aqui é a tabela, por exemplo, representando o conjunto de dados. Ele vai comparar os dados dessas duas tabelas de modo a determinar se esse evento teve alguma influência sobre esses dois conjuntos de dados. Ou seja, se determinássemos que houve uma diferença estatisticamente relevante entre esses dois grupos, poderíamos inferir que esse evento trouxe algum tipo de influência sobre os dados desse grupo. No caso seria se, por exemplo, Lucas ou Alicia fizessem algum tipo de curso de mentoria para aprimorar os estudos e colhêssemos os dados da média de estudos antes do Lucas ou da Alicia e o conjunto de dados de média de horas de estudos depois.
compararíamos a média desses dois conjuntos de dados e executaríamos o teste T, um teste T pareado. O teste T para uma amostra seria, primeiramente, colher os dados da amostra e comparar a média determinada por aqueles dados com uma média que já existe na literatura. Por exemplo, quando Alicia ou Lucas entraram no curso, era de conhecimento comum do curso, por exemplo, do coordenador do curso, de que a média de estudos dos estudantes, e isso poderia ter sido determinado por uma pesquisa prévia feita com alguns estudantes, com um grupo de estudantes, que era sabido que a média de horas de estudos de um estudante daquele curso era um valor X. Para a execução de um teste T para uma amostra, nós iríamos pegar o valor da média das horas de estudo do Lucas ou da Alicia e compararíamos com a média que já teríamos na literatura, que no caso seria esse X. Para a determinação do cálculo do teste T, é importante considerarmos algumas variáveis. A média e a variância, que é diretamente determinado pelos dados colhidos. O número de dados colhidos. O grau de liberdade, que é calculado a partir do número de dados colhidos. Ele possui uma pequena fórmula que irei mostrar posteriormente. Ele é diretamente influenciado por esse número de dados colhidos e, essencialmente, ele determina o quanto os valores dessas amostras podem variar livremente quando se calcula estimativas como média e variância. Resumidamente, a gente pode considerar que quanto menor esse grau de liberdade, mais incerto seria o nosso cálculo do teste T. E o valor de P, que é o que essencialmente determina se houve ou não uma diferença estatisticamente relevante. É importante considerar que ele mede o quão surpreendente é o resultado observado, assumindo que não existe uma diferença real. O valor de P de significância, que nós vemos geralmente em muitos artigos que possuem tabelas comparando dois grupos, ele é um valor convencionado. Geralmente utiliza-se um valor de P de significância, quando o P adota valores abaixo de 0,05, ou seja, valores abaixo de 5%. Mas ele pode, por exemplo, para um P ser um valor de P de significância, um valor estatisticamente relevante, quando ele adota valores abaixo de 1%, por exemplo. Ele é um valor convencionado. É importante considerar que quanto menor este valor, mais criterioso será para nós anularmos ou para nós adotarmos a hipótese nula. Aqui temos representadas algumas fórmulas que são utilizadas para o cálculo do valor de T. Nessa primeira metade da tabela, nós representamos as fórmulas que são utilizadas quando a variância amostral do grupo 1 ela é diferente da variância amostral do grupo 2. Para isso, calcularemos a variância e, com o valor da variância, utilizaremos para calcular o valor de T. Aqui está representado o grau de liberdade, que é aquela medida que determina o quanto os valores podem variar livremente ao se calcular estimativas como média e variância. Como eu mostrei, ela é diretamente dependente do tamanho da amostra. Nessa outra metade da tabela, nós temos as fórmulas utilizadas para o cálculo do valor de T quando a variância amostral do grupo 1 ela é igual à variância amostral do grupo 2. Quando se estabelece essa igualdade, a gente utiliza uma variância combinada, e essa variância combinada será utilizada para o cálculo do valor de T. Para isso, durante 7 dias, eles foram obrigados a anotar quantas horas realmente estudavam, sob supervisão, porque ninguém confia em universitário em semana de prova. Aqui temos uma tabela formada dos dados colhidos dos horários de estudos de Lucas e de Alicia após
um conjunto de 7 dias. Podemos perceber que Lucas teve um total de 20 horas estudadas após 7 dias e Alicia teve um total de 24 horas estudadas após 7 dias. Essa diferença dos totais ajuda a determinar uma diferença entre as médias. O teste T servirá para sabermos se a diferença entre essas duas médias foi uma diferença real, ou seja, normalmente a Alicia realmente estuda mais que Lucas. Essa será a nossa hipótese alternativa. Ou se essa diferença foi feita por acaso, ou seja, normalmente Lucas e Alicia estudam de forma parecida, um número parecido de horas, de forma que não existe uma diferença estatisticamente significativa entre essas duas médias de estudos. A partir dessas médias, podemos determinar suas variâncias amostrais e pelas fórmulas que já mostrei anteriormente, principalmente aquela utilizada quando existe uma diferença entre as duas variâncias amostrais dos dados escolhidos, podemos determinar o valor de T. Para prosseguirmos, nós teremos que determinar o valor T crítico, que será justamente o valor limite que vai separar o que é compatível do que é incompatível com a hipótese nula. A tabela indica todos os valores de T crítico que podem ser utilizados, a depender do grau de liberdade, que é aquele valor calculado a partir do somatório do tamanho das duas amostras subtraído de 2, ou seja, está diretamente relacionado com o tamanho das amostras, e com o grau de significância, que é um valor convencionado que é convencionado pelo pesquisador, que depende do tipo de estudo que estou realizando, do tamanho das amostras e do quão sensível será necessário o teste. É importante considerar também se o gráfico para o teste T de Student será um gráfico bicaudado ou um gráfico unicaudado. Gráficos bicaudados são aqueles que podem adotar valores positivos e negativos de T. Gráficos unicaudados adotam apenas valores positivos ou apenas valores negativos para o valor de T. É importante considerar que gráficos unicaudados servem para que nós tenhamos conhecimento de que a média de um grupo é maior ou menor que a do outro. Como eu já mostrei, para o cálculo do valor de T, nós utilizamos como numerador a diferença entre as médias dos dois grupos. E o denominador vai variar a depender se a variância amostral é igual ou é diferente. Como o numerador é igual nos dois casos, nós podemos considerar que gráficos bicaudados em que um valor de T for menor que zero, logicamente, a partir da fórmula, podemos considerar que a média 1 para valores de T menor que zero, que a média do primeiro grupo foi menor que a média do segundo grupo. Para valores de T maior que zero, podemos considerar que a média do primeiro grupo foi maior que a média do segundo grupo. Como utilizamos a média de horas de estudo da Alicia como a média do primeiro grupo e a média de grupos de horas de estudo do Lucas durante 7 dias como a média do segundo grupo, nós podemos perceber pelo valor de T maior que zero, como já mostrei, o valor de T calculado foi de 1,19. Podemos perceber que a média de horas de estudo da Alicia foi maior que a média de horas de estudo do Lucas. Mas isso não implica dizer que essa diferença é estatisticamente relevante. Como eu já disse, isso é determinado pelo valor de P. Então, por que nós utilizamos esse gráfico se nós já sabíamos que essas duas médias tinham essa relação? Que essa média da Alicia tinha sido maior que a média do Lucas. Nós utilizamos esse gráfico porque quando nós calculamos o valor de T em softwares, nós não calculamos diretamente a média.
Para o cálculo em softwares, nós apenas vamos colocar os dados que colhemos. E aí, o software ele emite a tabela e o valor de t que foi encontrado. Então, para aquele valor de t, nós sabemos que existe essa relação de média, que não necessariamente é a relação real. Como eu já disse, vai depender do valor de p. Certo. Para gráficos bicaudados, vai variar o grau de significância que iremos utilizar para saber qual é o valor de t crítico. Como o gráfico é bicaudado nesse caso, e eu disse que adotaremos um valor de significância de 0,05, para encontrarmos o valor de t crítico, nós iremos adotar 0,05 dividido por 2, justamente por ser um gráfico bicaudado. Ou seja, para encontrarmos no gráfico, teríamos que para encontrarmos o t crítico na tabela, teríamos que considerar um valor de significância de 0,025 e um grau de liberdade de 12, determinado pelo somatório das duas amostras, 7 mais 7, 14, menos 2, 12. Indo para a tabela, nós encontramos que, para um valor de significância de 0,025 e um valor de grau de liberdade de 12, o valor de t crítico, que é justamente aquele limite que vai determinar se adotaremos ou não a hipótese nula, vai ser de 2,17. Ao calcularmos todos esses valores, nós podemos determinar o valor de p, que é feito a partir do próprio software que nós utilizamos para o teste. Além disso, nós podemos também realizar a construção do gráfico que representa o teste T para esta pesquisa. É importante considerarmos que, para valores entre os dois limites de T crítico adotados, um positivo e um negativo, nós podemos considerar que, entre os dois valores limites de T crítico positivo e negativo, não existe essencialmente uma diferença significativa, ou seja, a hipótese nula é verdadeira. Para valores além dos limites positivo e além dos limites negativo, nós podemos considerar que existe sim uma diferença significativa entre os dois valores de média encontrados, ou seja, a hipótese nula ela é falsa e a hipótese alternativa é verdadeira. Como encontramos um valor de p igual a 0,25, determinado pelo valor de t entre os dois limites, podemos considerar que a tendência nesta pesquisa é não rejeitar a hipótese nula, ou seja, que a diferença das médias de estudos encontradas nos dois casos, do Lucas e da Alicia, não representa uma diferença estatisticamente significativa. Ou seja, caso colhêssemos mais dados de horas de estudos de Lucas e colhêssemos mais dados de horas de estudos de Alicia, a tendência seria dessas duas médias se aproximarem e não se divergirem. Então, essencialmente, Lucas e Alicia possuem uma média de horas de estudos aproximadas, revelando que toda essa discussão entre eles dois não passava apenas de um drama acadêmico, sim uma relevância estatística. Deixa eu ver esse resultado. Impossível. Eu sinto que eu estudo muito mais que você. Pô, nada a ver. Claro que eu estudo mais que tu. Nada a ver.